Akia diz, em sua cabeça, que os 5 desastres estão localizados no sul, noroeste, leste e centro de Seul, marcando-os no mapa com pontos de explosão vermelhos. O cara continua que desde a catástrofe do sul, que é o dragão de fogo, desapareceu. Provavelmente a primeira catástrofe no 5º cenário. Agora aparecerá do leste, no fundo da história. Meteoritos aparecem caindo do céu. Doc diz que ele despertou o Lycon, precisamente para combater a catástrofe oriental. Contra o fundo dessas palavras. O lobo está em plena forma, com os braços cruzados no peito. O cara pensa no caminho do vento. O segredo do imune. As pessoas parado na frente do vento, soprando com energia, penetrando por todo o seu corpo. Kyoko abriu os olhos, como Yano diz, sobre a tempestade em sua mão esquerda e sobre a tempestade à sua direita, combinando linhas retas e curvas. Você pode obter o caminho do vento, mostrando a força do vento em suas mãos. E depois de você, John Yuki, com um aceno de suas mãos, ele direciona o vento em direção ao alvo, destruindo tudo em seu caminho. O cara estendeu os braços para os lados, repetindo depois do personagem principal, acompanhado de gritos. O lobo vê o resultado de sua nova habilidade de uso. Parado ao lado do cara de repente. Como vira-se para ele com uma pequena surpresa e constrangimento. A bestal pede desculpas, mas diga algo para Diakan, que está segurando o queixo com a mão. O lobo diz a ele que ele não tem talento para dominar o vento. A habilidade de caminho. E ele sente muito, o lobo disse, bem na frente do cara. A besta continua a falar, admitindo que pensa que o herói não tem talento para aprender a habilidade. O antagonista caiu em estupor de choque. Mesmo abrindo a boca, ele pensa consigo mesmo que essa habilidade é absolutamente necessário para derrotar o desastre. E se ele falhar, o mundo será destruído por sua culpa. Na frente da devastada Diakia, Suyun está deitada no banco, colada ao telefone. O cara olhando para as mãos. Começa a perguntar por que não está funcionando. Parado ao lado do lobo naquele momento. A garota fazendo careta começou a rir demonicamente a ponto de chorar. Tão jovem, sentado em um banco, diz ao sujeito que ele simplesmente não tem talento. E ele está tentando há 2 dias, mas não há progresso. O lobo olhou para ela, com o herói irritado com a situação. O cara tenta entender o problema e de repente pensa que é impossível. Lembrando como você, John Yuki, dominou a técnica em 5 minutos. Notando que é tão fácil, eles perguntaram ao cara do que se trata. Ele não é o personagem principal, tão jovem. Pergunta ao cara se ele realmente se imagina como Yoo Jun-hyuk. Para
o qual olha O para o cara- espaço com o rosto irritado. Diakia diz que entende os princípios da habilidade. Mas é claro que é mais fácil falar do que fazer. Ele observa no fundo dessas palavras são garrafas de rações secas. O cara explica para o lobo que há uma tempestade em sua mão esquerda e uma tempestade à sua direita. E se você misturar linhas retas e curvas, o caminho do vento aparecerá, tentando explicar com as mãos o que foi dito. Para o qual, o lobo, olhando para ele, diz que ele realmente entende. O herói pergunta à besta se houver outras palavras na técnica, ao qual ele preguiçosamente responde que não sabe. E tudo acontece como o Doc diz. Os heróis se olham. O cara levanta a mão e diz que isso é apenas uma metáfora, para o qual o lobo, olhando para ele, diz que este é o peso da habilidade. O Akia pensa consigo mesmo sobre como ele está irritado. Que não há mais detalhes nas técnicas de sobrevivência. O cara diz ao lobo para tentar isso. Suas pernas estão próximas uma da outra. O cara começa a ler o texto para a técnica, dizendo que um vento encontrará outro, formando o caos primordial. Em seguida, mais uma vez, um vento vai colidir com outro para formar yin e yang. Neste momento, como Rian virando a cabeça para Deus em algum choque. Pergunta ao herói onde ele obteve um conhecimento tão profundo. Ao qual ele respondeu: apenas tentar não fazer perguntas desnecessárias. O lobo diz que parece funcionar assim. A mão do lobo cria pequenos vórtices que se entrelaçam. Como Rian repete as palavras faladas de Dakia, dizendo: um vento encontrará outro, formando o caos primordial, levantando os redemoinhos para cima com a mão. Observando-os, ele continua a dizer que, mais uma vez, um vento colidirá com outro para formar yin e yang. Observando o redemoinho crescendo no ar. O lobo olha para cima e o cara olha só o lobo de surpresa. O herói em sua cabeça perguntou com algum choque, esperando o fracasso do resultado. Deu certo. Olhando para a situação com uma cara louca. Jakia pergunta como isso aconteceu. Para o qual Sui Yan sentada no banco. Ri alto e cora. O cara começa a criar texto para uma nova técnica de vitória, dizendo que 4 ventos se encontram na forma de fortificação. Então, mais 4 ventos se juntaram para formar 8 trigramas, e agora o vento está em todo lugar e em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, ele falou essas palavras, segurando as mãos no ar, dirigindo-se ao lobo como granizo. O antagonista pergunta ao lobo se ele terá sucesso, imediatamente se interrompendo. Ele pensa que não vai, para o qual o lobo imediatamente chama seu nome, olhando com olhos surpresos, da percepção da grandeza do cara. Conhecimento, o lobo se curva para o cara, agradecendo, para o qual ele simplesmente olhou para o lobo, questionando, avisos no fundo de um lobo orando,
dizer que um representante da espécie de quinta classe de outro mundo, príncipe como ele de um monte, recebeu grande iluminação. O cara teve uma grande influência na evolução. Príncipe como ele de um monte, e como ele é muito grato a ele, o Akia fica atrás da cena em choque. Os avisos continuam novamente. E dizer que várias constelações do mundo destruído de Cronos são gratos a ele. E ele foi patrocinado com 2.000 moedas. O prisioneiro da constelação Golden Hoop admira sua paciência e o segredo. Constelação do está desapontado com sua letargia. No momento dessas notificações, o Akia perdeu quase completamente a consciência do que estava acontecendo. Claramente, não está feliz. E sua namorada apontou o dedo para ele. E riu, diabolicamente, alguém perguntou ao cara. Porque era necessário destruir o trono, fazendo com que o Aki olhe para trás. Ele vê algo aparecendo do céu. De repente, Talki de Bion emerge do véu do céu, segurando as mãos no peito e orgulhosamente descendo em direção ao cara. O cara o chama pelo nome, chamando-o de Bion. O cara olha para Bihan desconfiado. Ser o rosto astuto de Han. Pergunta como Jack Hai está. O Han olha para Suyan, perguntando ao cara se ninguém ou nada vai incomodá-los. E que tal aquele Doki de nível médio por Doki? Todos olham para o lobo com a garota e o falador voando acima deles, perguntando a si mesmo que é só ele quem os vê. De repente, o falador, por dizer que ele ainda não é suficiente, ele foi punido por punição disciplinar. Tokoyami disse para não esperar que ele voltasse. Antes do início do quinto cenário, lembrando do momento em que ele destruiu tudo ao redor dele, o Hakia pensa que esta era a única coisa que eles poderiam fazer quando as coisas não saíram de acordo com o plano. Ele desacrescenta que melhorou seu canal. E talvez no próximo mês ele se torne um Doki de nível médio. Por tudo graças ao cara, ao qual ele responde positivamente. De pé com a criatura, atrás como granizo. E Sui e a heroína. Outra pergunta chega sobre se o cara tá feliz. Adicionando, falar sobre diz que ele se sente bem e o cara também. Ao qual o cara responde que o nível médio Takai estão muito mais ocupados do que ele pensa. Beyoncé pede para o cara não se preocupar, acrescentando que ele sempre terá tempo para dar tempo ao cara, olhando para ele com um sorriso e estendendo a mão. Na pergunta, o herói estava falando sério. Suyan pergunta: o que eles vão fazer? Parado na frente do cara e olhando-o diretamente nos olhos. Ele desvia o olhar e diz que não sabe. E ele precisa pensar quando, de repente, a menina sugere que ela deveria fazer isso, apertando a mão na frente dela em um punho. Parecendo muito inspirado, o cara faz a pergunta. Palavra que ela responde. Que ela vai aprender o caminho do vento.
perguntando novamente se está na moda aprender. Levantando uma sobrancelha, Suyan pergunta que não importa quem domina a técnica. O cara responde não, e apenas a pessoa com um amuleto é capaz disso. A menina estende a mão para frente, dizendo ao cara para apenas dar a ela. Olhando para os sapatos do cara, ela ouve a frase que você não pode passar adiante. Então, a notificação diz que Han Soo-yeon verifique o cara para honestidade, quebrando o entendimento entre eles. Jeokye diz que esta é a primeira vez que ele vê alguém mais ganancioso que você, Jun-hyuk, parado calmamente na frente dela, colocando a mão ao lado e uma mão na frente dela. Ela começa a falar sobre ele, perguntando ao Doc se essa habilidade era fácil para ele no romance. Não tendo ouvido uma resposta, ela assumiu que sim, e em resposta perguntou ao cara por que ele deve dar então o golpe aqui. E deixe Jeokye deixar isso para o personagem principal. E é melhor te encontrar, Jun-hyuk, agora antes que seja tarde demais. O cara vai garantir que a Junina faça tudo certinho. O herói diz que você, John K, não ouviria os outros, desviando o olhar com um olhar irritado, quando de repente a garota apontando o dedo para si mesma diz que ela vai forçá-lo. O cara fica chocado com a pergunta. Ele olha para a garota, apontando para si mesma e rangendo os dentes, perguntando a ela a palavra o quê. O cara diz duramente que não vai funcionar, ao qual a garota pergunta se ele a ouve. O casal fica para trás como granizo. O Aki acrescenta que junho é difícil de encontrar, pensando consigo mesmo que até você, Jun-hyuk, não pode aprender o caminho do vento sem um amuleto protetor. Em seus pensamentos, o cara continua: e para pegar o amuleto, você precisa matar o cara. Adicionando o pensamento de que isso significa que mesmo sem um amuleto, ele quer matar Jeokye, lembrando de seu último encontro, onde o cara cobra com todas as suas forças na mandíbula de Jun-hyuk, o olhar contra o fundo de palavras e eventos é muito duro e impensado. Prince diz que não tem ideia de onde John está agora. E ao grito de que há uma pessoa ferida, Doc rapidamente vira a cabeça para trás. Suyeon, parado na frente dele, os heróis notaram com um pouco de choque que o homem diz que o homem ferido está em estado crítico. Um aviso aparece e diz que o demônio da constelação, como fogo, juiz, está esperando o cara mostrar sua camaradagem. Olhando para a foto de como o homem viu o corpo, a notificação diz que algumas constelações são esperando ajuda ao qual ele pergunta em seus pensamentos o que está acontecendo e por que as constelações querem que ele ajude o homem ferido. A menina e o cara, olhos bem abertos em choque, caminham em direção ao corpo. Eles veem uma mulher sentada ao lado do corpo de alguém. O cara olha o Talkibei voando atrás dele com um olhar zangado, ao qual ele estende as mãos para o lado e diz que não tem ideia
o corpo de Yudin-Haik jaz no chão. A mulher olha para o Doc. O personagem principal está inconsciente e se contorcendo. Deokya dá um passo, ele se aproxima do corpo do homem. Suyang também se aproxima, chamando o nome do personagem principal. O cara perguntou falar sobre voar atrás dele severamente, voltando seu olhar para ele se isso é obra dele. Ao qual Bon pergunta por que o cara imediatamente suspeita dele. E há alguma evidência? O herói responde que Takibai quer abrir um cenário adicional. E é impossível que tudo coincida tão bem. Sui-Hem pergunta ao herói que eles o encontraram e o que eles devem fazer a seguir, juntos na sua frente. A sombra de Juni-Hook, deitada no chão. O aviso afirma que a constelação do demônio, Tal Juiz, está imperando para a ação e ele foi patrocinado por 500 não. Sui-Yan pergunta que eles precisam salvá-lo. E ele é o personagem principal. Mas, se eles fizerem isso, então algo vai acontecer com esses palavras ao fundo. Junho está sob a luz dourada. Juntos, eles se lembram das consequências do que junho poderia ser. E com os olhos relaxados, eles olham para cima sem vida. Lembrando o que aconteceu. Em silêncio, a garota e o cara começam a decidir o que fazer. Sui-Yan se oferece para imobilizá-lo. O cara diz que não vai funcionar. Então ela sugere Trencolou em algum lugar. Ao qual o cara responde novamente que então ele vai morrer. Regredir e é isso. E o que acontecerá com eles se ele fizer isso? Contra o fundo da conversa. Olhamos para todos os heróis de longe. O cara e a garota segurando as mãos no peito. Olhe para você o rosto de Juni Yuki. E o cara acrescenta que a morte do personagem principal não pode ser permitido acontecer. E quem sabe o que vai acontecer naquele momento. O herói pensa consigo mesmo, perguntando quem o tratou assim. Olhando novamente para o atormentado John. Ele pensa que, a julgar pelas feridas, alguém bateu nele com força monstruosa. De repente, um D caído o sugere que talvez fosse ele. Lembrando do momento quando ele bate na mandíbula do personagem principal. Com todo o punho, a garota pergunta ao cara o que há de errado com seu rosto e por que ele está tão mole. Ao qual ele está sentado ao lado dela. Não diz nada, Sui-Yong ficou ao lado dele. Com as mãos cruzadas no peito. Jackio continua a pensar que e o que realmente esteve nisso estado por 2 dias. Depois de ser atingido com uma força de 100 pontos. De repente os olhares das pessoas virou-se para o rosto do personagem principal, que acordou com os olhos estreitos em agressividade. Cerrando os dentes, fazendo com que as veias em seu rosto inchassem. E olhando para Deokya, o velho e a menina rapidamente correram de volta, gritando de medo naquele momento. Suando de medo do que viu. Continuando a olhar para Junho, que também olha para ele com raiva. Deokya acha que quase jogou fora os patins.
O cara fica a poucos metros do corpo do personagem principal, dizendo a ele para parar porque eles lutaram honestamente, então não deixe que ele guarde rancor contra ele. Acrescentando que o próprio John tentou matá-lo. O antagonista pensa consigo mesmo. Por que o personagem principal do romance é assim? Sonhando que se fosse o filho de Lee Hyun, ou pelo menos Yeon-hee ganhou. Juni tenta dizer algo, começando a suar e se olhando pro Doc. O cara vê isso e cai em estupor, perguntando a si mesmo que ele quer dizer-lhe algo. A notificação afirma que o segundo nível do exclusivo, onisciente, ponto de vista do leitor, habilidade foi ativada. A boca do protagonista se abriu, mostrando suas presas. Ele chamou o nome do cara, fazendo-o estremecer em choque. Os olhos do cara se arregalaram de surpresa. Ele se pergunta que Jun acabou de ligar para ele. Os pensamentos de Jun perguntaram a Dióquio se ele pode ouvi-lo. E dado tudo o que ele fez, o cara ainda está parado a poucos metros de Jun, tenso, perguntando a si mesmo o que está acontecendo. Juni virou tensamente a cabeça para o lado, forçando o cabelo a cobrir os olhos. O herói olha para John com olhos surpresos e pensa consigo mesmo que imaginou. Apenas de Akia e você, Juni, Yuki, permaneceu contra o fundo escuro. O cara se aproxima do corpo do personagem principal. Vendo que ele fechou os olhos, pergunta se Juni pode ouvi-lo. E pensa consigo mesmo que perdeu a consciência. Novamente sentado ao lado dele. Jaquia diz que isso é estranho. E se ele estiver em más condições, sua recuperação deveria ter funcionado automaticamente. A notificação diz que a lista de personagens exclusivos, habilidade, foi ativada. E há muita informação sobre esse personagem. A lista de personagens é convertida em informações curtas. Um resumo de você, o personagem de Jun Yuki. Abre bem na frente do cara. E ele percebe uma linha que fala sobre o instável estado do personagem principal. E que o veneno de 1000 espíritos o estão afetando. O cara pensa que aparentemente, em regressões iniciais, ele se tornou vítima de envenenamento. De repente, a atenção do cara, em um momento de reflexão, foi atraído por uma mulher, perguntando se ele não era Kim Diarria. A mulher diz que Junho disse que o cara viria e disse para trazê-lo para o cara. O cara olhou para a mulher em choque. Suyong grita para o cara, perguntando o que há lá, e só recebe silêncio das costas do cara. Falar por trás, Doc, voando. Diz a ele que agora ele entende que não é ele. Ao qual o cara responde estritamente a palavra claramente, pedindo taco para abrir a loja. Os avisos dizem que o cara comprou uma reunião do meio-dia. Um ramo da velha Barbara 2, chifres de Dalton. 2 águas purificadoras do templo de Aterne. Uma essência de Alan Forrest, e ele gastou 70 moedas.
A Akia pensa consigo mesma que é apenas envenenamento na floresta. Essência e batatas devem ajudar todos a pensar. O cara cozinha um prato em uma panela, atraindo a atenção de atrás e Suia. Quem pergunta o que ele está fazendo? O cara responde que está preparando um antídoto. A menina pede que ele ainda vai salvar Jun. Jackio diz que acha que June estava procurando por ele. Sentado ao lado dele e fervendo o antídoto no caldeirão. A garota pergunta por que. Suyan sugere que talvez ele quisesse que a arca ajudasse. E o que quer que você June o que seja? Ela não acha que ele queria matar o cara, ao qual ela obtém a resposta do cara de que ele duvida. O cara prepara um antídoto em um caldeirão, adicionando a droga de um frasco transparente. A garota pergunta por que ele duvida, virando-se e olhando para o rosto de June. O cara diz que sabe quem é você, June Yuki. A menina dá uma colher pro cara sentado na panela. O cara e a garota olhem para o conteúdo do caldeirão e dizer, pelo que eles veem, que isso provavelmente o matará mais rápido. Ao qual o cara responde que tal é o destino. E nada pode ser feito tomando um pouco de antídoto em uma colher. O cara esfria soprando na colher. Doc levanta a cabeça do personagem principal e leva a colher à boca, monitorando cuidadosamente a condição do paciente. Suyan está atrás dele, dobrando os braços no peito, olhando arrogantemente para o que está acontecendo. E diz ao cara que ele é como uma mãe. Recebendo uma resposta rápida, ela gostaria de tomar o lugar dele. Ela responde que o olhar de nenhum Doc é neutro novamente. E ele pensa consigo mesmo que ele não a deixaria tomar o lugar dela. O aviso diz imediatamente que a constelação Demônio como juiz de fogo está impressionado com a boa ação do cara. Notificações começam a aparecer cada vez mais. O cara recebeu 500 rublos. O demônio da constelação como juiz de fogo está impressionado com sua boa ação. Ele recebeu novamente 500 moedas. E novamente recebeu 500 moedas. No contexto das notificações, Jackia fechou os olhos de sua aparição frequente. Mas ainda segurou a cabeça de John com o antídoto. O cara pensa consigo mesmo que esta constelação lhe envia moedas para cada colher de caldo. June faz uma careta sem abrir os olhos. O personagem principal finalmente abriu os olhos. Um pouco de respiração pela boca. O herói diz a Suyen que June o acordou, sentado ao lado dele de joelhos, enquanto a garota estava se escondendo na esquina do prédio. Uma notificação aparece e diz que o Doc usou a habilidade de reunião do meio-dia. O cara olha para o John quando, de repente, as estatísticas para inserir mensagens aparecem na frente dele. Ele diz que uma reunião do meio-dia permite para uma conversa 1 a 1, com um alvo escolhido durante um período de tempo. O cara diz a si mesmo que a usou primeiro
porque Yun-Yuki não conseguia falar devido à paralisia. Neste momento, Juni estava olhando para Diakia, quando uma mensagem também apareceu na frente dele. O cara continua a dizer isso em segundo lugar, para que Chan Soo-yeon não ouve nada. Mas a garota ainda está de pé, escondido atrás da parede do prédio. Em terceiro lugar, o cara diz a você, Junho, para parar de pensar que ele poderia ler seus pensamentos. E, se o cara tivesse mais tempo, ele usaria telepatia. O cara olha para a estátua com uma mensagem digitada. O aviso afirma que a reunião do meio-dia começou. Status mostra que Junho entrou no chat. E Kim Jae-kyê pergunta se ele pode ouvi-lo. O cara acha que isso é ótimo e há contato. No momento em que Juni, deitado abaixo dele, começa a subir com raiva, Juni-hook escreve para o cara ir com urgência para o leste. Os olhos do cara se arregalaram de surpresa. Com raiva e olhando para John, o cara pensa consigo mesmo que está mandando nele. Depois que ele dormiu com ele, o personagem principal escreve que a catástrofe oriental logo acordará. O olhar do cara se abriu novamente, expressando surpresa. O cara, em seus pensamentos, se perguntou o que. O protagonista escreve novamente que alguém desperta todos os desastres. Para o qual, Dioki olha para ele com surpresa. Sentado ao lado do corpo de Juni, em outro lugar, velhos, crianças e mulheres oram para aquele que vem. Uma garota de cabelos brancos, em um manto preto, caminha ao lado das pessoas, orando. Ela coloca a mão na pedra. Vemos como, contra o pano de fundo, de inúmeras pessoas orando. A menina coloca a mão no mesmo moonstone familiar que Jakia tinha. A aviso fala sobre um cenário de sobrevivência adicional. Não é a categoria principal, dificuldade C, e você precisa sobreviver 10 dias em uma cidade destruída. O tempo restante para concluir a tarefa é de 8 dias. Os passos de Akios no chão, ele segurando John nas costas, junto com Su-yeon correr para frente. Su-yeon pergunta em retrospectiva se eles podem realmente deixar Laikon. O cara, ansioso, diz que os amuletos podem sentir o dono do amuleto. O Akia diz que tem certeza de que quando o lobo acordar, ele vai encontrá-lo. Contra o fundo das palavras do herói, o lobo está sentado imerso em energia. O cara pergunta a Su-yeon se ela pode carregá-lo sozinha ou com a ajuda de um avatar, ao qual ela se recusa, dizendo que ele quase estourou a cabeça dela e por que ela ainda deveria carregá-lo. No artigo da reunião do meio-dia, Yoo Jun-aeok escreve para ele para deixá-lo em paz. E ele não precisa de sua ajuda. Ao qual Jakia responde que ele deve remover seu orgulho. E ele realmente pode deixá-lo aqui. Para o qual o cara olha para ele deitado de costas. O artigo pergunta a Junho quando ele poderá se mover, ao qual ele responde que em 2 dias. O cara pergunta de novo. O que significa que ele vai motá-lo imediatamente.
Depois disso, durante a conversa, o olhar do protagonista ficou arrasado, visível por cima do ombro do cara. O cara continua correndo com o personagem principal nas costas. Doc olha para o herói com olhos assustados, pensando que ele não está respondendo a pergunta e ele